que na história do mundo não houve nenhuma transferência de posse de um presidente para outro que fosse tão bonita, tão bem organizada, tão democrática. Quem organizou, quem pensou toda esta transferência foi Fernando Henrique Cardoso, o Presidente da República do Brasil, antes de Lula da Silva. Boa noite, Fernando Henrique Cardoso, Sr. Presidente. Eu comecei por um fim, porque, enfim, hoje em dia... Um fim relativo. Um fim relativo, não é? Porque hoje em dia continua muito ativo, é Presidente do Clube de Madrid, é professor at large, que é uma designação extraordinária da Universidade de Brown, e ainda tem mais funções. Eu dirijo lá um instituto de pesquisa. Sim, tem o seu instituto e até a sua fundação. Minha fundação, eu sou, eles chamam co-diretor de um grupo de relações interamericanas, enfim, tem várias funções, mas basicamente o que eu faço é o que você mencionou. O que eu faço mesmo agora é escrever. Estou escrevendo um livro que eu devo terminar agora esse ano, e é isso que eu estou me dedicando. Passou, na verdade, a sua formação é de sociólogo e é um grande sociólogo, enfim, chegou a ser presidente do Instituto Mundial, não sei. Isso, a Associação Internacional de Sociologia. Internacional dos Sociólogos, da Sociologia, que é, enfim, o cargo máximo da Sociologia, digamos. E teve professores, teve mestres fantásticos também, quer em França, quer nos Estados Unidos, imagino. Tive sorte, porque quando eu estudava lá no Brasil, faz muitos anos, lá na Universidade de São Paulo, os nossos professores eram ainda estrangeiros, muitos deles eram basicamente franceses, né? Porque foi organizada a universidade, veio a guerra, a Segunda Grande Guerra. E alguns deles ficaram por lá, por exemplo, Lévi-Strauss, que é famoso, antropólogo, foi professor lá, o Fernand Braudel, que é um grande historiador, enfim. Eu peguei a geração seguinte, que foi do Roger Bastide, de quem eu fui aluno, fui assistente, e vários outros mais. Depois eu vim para a França, estudei com Raymond Aron, enfim. Com Alain Touraine. Com Alain Touraine. Touraine lá no Brasil e na França, né? Então eu tive sorte. Mas é uma sorte relativa, porque o bom mesmo é como é hoje, que os alunos brasileiros têm professores brasileiros lá, naquele tempo nós éramos um pouco colonizados, se eu posso usar essa expressão, pelo pensamento basicamente francês. Depois havia uma certa influência americana que foi crescendo e todos nós tivemos um certo treinamento também com a sociologia americana e disso resultou um certo ecletismo, por alguns criticados, por outros louvados, questões de percurso histórico. Mas do seu ponto de vista é louvável? Eu acho bom. Não existe cultura cerrada. A cultura é forte de cada país e tal, mas quando ela se torna ainda mais forte quando ela é capaz de se debater com outras culturas, receber influência. Aliás, em toda parte é assim, né? E no caso do Brasil, um país que, enfim, a influência europeia era muito forte, portuguesa em primeiro lugar, mas no tempo que o Brasil era colônia de Portugal, as pessoas vinham para cá para estudar, né? Em Coimbra, basicamente, né? E durante muitos anos. E houve um atraso muito grande na formação de universidades no Brasil. Havia escolas, faculdades, mas não universidades. E só nos anos 30 do século passado, 1930 e poucos, é que as duas primeiras universidades foram criadas, a de São Paulo e a do Rio. Do Rio de Janeiro. O presidente Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro, mas tem dividido a sua vida entre São Paulo e o Rio de Janeiro, não? Nem dividida, porque eu fui para São Paulo quando eu tinha 8 anos de idade. Meu pai era militar, então foi transferido para São Paulo, eu lá fiquei. Depois, isso foi em 1940, depois o Brasil entrou na guerra e meu pai foi para o Rio. Então eu passei mais 2 anos no Rio e depois de novo para São Paulo. Aí ele ficou lá e ele foi eleito deputado federal por São Paulo e voltou para o Rio com a minha família, com meu irmão, minha irmã. E eu já estava nessa altura entrando na universidade, me casei em São Paulo, meus filhos nasceram em São Paulo. Então eu vivi praticamente a minha vida, eu tenho 74 anos, então eu vivi a maior parte do tempo em São Paulo. Ou então no exterior, vivi muito tempo na França, vivi nos Estados Unidos intercaladamente, vivi na Inglaterra, vivi no Chile, muitos anos. No 5 Chile, anos, exilado. Exilado. Na França também, 5 anos, no Chile, né? Então, andei me dividindo aí pelo mundo. Mas hoje é tão fácil, a gente não se vive em um lugar, vive quase que no globo todo, né? Sim, aliás, neste momento veio a Lisboa para dar uma conferência, vai partir para Praga, depois para Madrid, depois para Nova Iorque. E volta ao Brasil. E volta para o Brasil. Basicamente, hoje vive... Eu vivo em São Paulo. Em São Paulo. Eu vivo em São Paulo,
meus livros estão lá, minha casa é lá em São Paulo. E eu me sinto, na verdade, mais paulista do que carioca. Mesmo o modo de eu falar já é mais, de vez em quando, ainda um pouco acariocado, mas basicamente não é. Por exemplo, meus netos que moram no Rio, eles falam puxando muito os S's, é muito difícil até de imitá-los, né? A pronúncia foi variando muito no Brasil. E agora, por causa da televisão, a influência é muito grande. É globalizar também. É globalizada, é nacionalizada, né? Por exemplo, no tempo que eu morava no Rio, que era pequeno, a minha avó, o pai dela era português, de Vila Nova de Gaia, do Porto. Então a minha avó falava com um sotaque bastante aportuguesado, brasileiro, mas bastante aportuguesado. Isso hoje desapareceu no Rio. Agora eu tenho um sotaque da praia, um sotaque muito engraçado. Da telenovela também. Das telenovelas, e vocês também têm. É como nós, pois, nós já temos algumas expressões, já adotámos algumas expressões. Estava a falar da sua infância, mas disse no meio dessa sua frase toda, disse que a sua casa é onde tem os seus livros? Sim. Os meus livros estão hoje nessa fundação. Não todos. A fundação é em São Paulo. É. Aliás, eu devo ao Mário Soares a inspiração, porque eu mandei uma assessora minha, que é francesa, Daniela Daillon, que trabalha comigo há 30 anos, para dar uma olhar aqui, o que os presidentes fazem quando terminam com seus papéis. Porque quando se termina o mandato, toda a documentação vai para o presidente, é pessoal, entregam. Eu tenho uns 400 mil documentos. Né? Só do tempo da presidência? Eu fui 8 anos, fui 2 vezes, então é muito papel. Então, ela andou pelo mundo vendo. Nos Estados Unidos, eles fazem aquelas coisas fantásticas, né? Aqueles monumentos por exemplo, agora, o último foi do presidente Clinton. Deve ter custado uns 100 milhões de dólares para fazer o memorial, que eles chamam lá, deles e tal. E isso não é o mais rico, não. Do Jimmy Carter, eu sou até do conselho de uma das instituições dele, tem mais do que isso, que eles chamam de endowment, de dinheiro básico. Bom, isso é impossível, um país como o Brasil não é possível. Aqui na Europa é muito variável também, na França não é tão organizado assim. E ela se encantou, essa Daniela Daillon, com o que viu em Portugal. Eu vim aqui e fui ver lá a fundação do Mário Soares. É muito interessante, porque não é grande, mas é muito equipada, tem todos esses meios eletrônicos modernos de conservação da documentação. E não é só um depósito de papéis e livros, é um centro de debate. Eu fiz a mesma coisa. Eu disse, ontem eu me encontrei com ele, né, no dia 7 de setembro, na Embaixada do Brasil. Na Festa do Brasil. Festa da Pátria. E eu disse, olha, eu estou imitando você. Não, imitando não. Não, estou sim. Porque as proporções são mais razoáveis, né? Não é uma coisa que a gente pode, enfim, aceitar o desafio de fazer. Mas aí estão os papéis, os documentos, livros também. Os seus livros também? Da minha família. Eu tenho uns 15 mil livros lá, nossos. Ainda tenho em minha casa, talvez uns 2 mil, mas a maioria eu deixei lá na fundação. Eu vou lá, não todas as tardes, mas quase todas as tardes, né? E tudo que a gente ganha, o presidente ganha muita coisa. Nem sempre é bonito, né? Mas, enfim, como os presentes que os filhos dão aos pais quando são pequeninos, não é? Nós temos que guardar. Tem que guardar. Agora, isso tudo é documentado, é guardado e tem uma lei no Brasil que regula o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer com esse material. E a ideia é agora de digitalizar os documentos para dar acesso aos pesquisadores, né? Exatamente como a Fundação Mário Soares. Como a Fundação Mário Soares faz. Estou dizendo, eu sou uma pobre cópia. Não sei se está a falar em ser uma cópia de Mário Soares, isso vamos ver. Enfim, vai haver eleições presidenciais no Brasil novamente em 2006, em outubro de 2006. Vai recandidatar-se? Pois é, eu até disse a ele ontem, ao Mário, olha, eu recebi um e-mail de um jornalista amigo meu, dizendo, Mário Soares se candidatou aos 80 anos, e você? Eu digo, não, mas é diferente. Por que é diferente? Porque lá no Brasil, nós temos no meu partido 2, 3 candidatos que podem ser bons candidatos, né? Não há falta de gente que seja querendo, com vontade, com capacidade para disputar. Eu não vejo lógica nesse caso. Por que eu já fui 2 vezes, que tenho uma opção de outras coisas que eu quero fazer na vida, vou me candidatar outra vez? Não penso nisso. Eu não estou programando isso. Efetivamente não desejo. Eu desejo realmente ter mais tempo para escrever, para viajar, enfim, para fazer o outro pedaço da minha vida, que é mais acadêmico, né? O que não quer dizer que eu não acompanhe a política. Eu sou presidente de honra do partido, eu interfiro, eu dou palpite. Até de vez em quando eles não gostam muito lá no Brasil. Não. O presidente Lula às vezes se incomoda.
Por causa das suas opiniões? Algumas observações, não pessoais, não, por observações que eu faço e tal. Cria o PT responde e tal. Mas, de qualquer maneira, eu não faço isso com a intenção de ser candidato, de voltar à política ativa. É porque eu acho que eu tenho a obrigação, como brasileiro, como cidadão, de dar opiniões, certas ou erradas, os outros dirão. Mas não tenho o propósito de me candidatar outra vez. Não? Não. Bem, chamo-lhe só a atenção que Mário Soares disse a mesma coisa até há bem pouco tempo. Ele me disse isso. Mas é o seguinte, primeiro já dei a razão. Eu posso fazer outras coisas, quero fazer e tem quem queira se candidatar. Agora, sempre me perguntam, então escreve que não vai ser candidato. Eu não faço isso, porque eu nunca imaginei ser presidente da República. Fui 2 vezes e quando eu era ministro da Fazenda, enfim, eu consegui estabilizar a economia, eu não queria sair do Ministério da Fazenda. Eu tinha medo que se eu saísse para me candidatar, que o projeto de estabilização não funcionasse. Era o plano real. Era o plano real. Naquele tempo ainda se chamava plano FHC, que era a minha inicial. Depois, quando deu certo, mudou. Passou a ser real. Deixou a paternidade para trás. Não fui eu, não, os outros que tiraram. Não, isso é normal, não é? Quando as coisas correm bem ou quando correm mal, há essa alteração, não é? A da paternidade. Então, eu não queria sair e saí. Quer dizer, as circunstâncias que levam a gente a tomar decisões, ou melhor, nem decisões, se colocam com tal força que você não tem escolha. E eu não prevejo isso no Brasil. Eu acho que no caso do meu partido nós temos pelo menos, tem o governador de Minas Gerais, chama-se Aécio Neves, é um rapaz jovem, neto do Tancredo Neves, brilhante, bom governador. O de São Paulo chama-se Geraldo Alckmin, já foi governador, foi primeiro vice-governador, depois sucedeu, depois ele ganhou as eleições, é uma pessoa absolutamente confiável, competente. E o prefeito de São Paulo, que foi o candidato contra o Lula, o José Serra, é talvez o mais preparado de todos nós, e eu me incluo nisso. E foi seu ministro, aliás, foi meu ministro da Saúde. Com um excelente trabalho. Excelente trabalho. Nós nos conhecemos do Chile, do exílio. Sim. Sim. Ele é de outra geração, ele tem uns 10 anos menos que eu, mas ele era presidente da União Nacional de Estudantes, e por isso teve que ir embora. Mas é uma pessoa absolutamente preparada. Enfim, já citei 3 nomes. Ainda temos o senador Tasso de Gereissati, que é um bom senador. Tem vários governadores jovens lá no Brasil. Por que eu vou me meter a competir com meus amigos? Eu não. De qualquer modo, é uma situação bastante difícil que o Brasil está a atravessar neste momento. O presidente Fernando Henrique Cardoso teve um percurso, não é paralelo, porque é de tal modo diferente do atual presidente, Lula da Silva, que é curioso, porque não só se tiveram atividade política que foi evoluindo, próxima, como se conheceram desde muito cedo. Eu conheci o presidente Lula em 1973, há mais de 30 anos. De que maneira? O regime era militar ainda, e eu trabalhava num centro de pesquisa, eu tinha sido posto pela 2ª vez para fora da universidade. Eles me aposentaram compulsoriamente, eu tinha uma cátedra lá. Aí eu resolvi ficar no Brasil. Ficava mais ou menos, uma parte do tempo fora e uma parte lá. Antes disso já tinha feito essa temporada, tanto em França como no Chile. Isso foi nos anos 60, né? Agora me refiro aos 70. Em 70? E nessa época eu fiz um centro de pesquisa, criei lá. Sebrap. E havia 2 pessoas, um deles foi meu ministro depois, foi secretário-geral do PT, Francisco Verfort. Ele era jovem, foi meu aluno também, era jovem, foi pesquisador, e estava fazendo um trabalho sobre as novas direções sindicais. E o Lula era um desses. Então o Lula foi parar lá no centro, no Sebrap, ele era secretário do sindicato, o chefe dele chamava-se Paulo Vidal. Era considerado pelego. Pelego é um jeito ligado ao governo, um sindicalista, mas não é bem isso. As pessoas diziam, mas não era. E o Lula era o secretário do sindicato. Então, assim que eu conheci o Lula. Depois... E o que é que pensou, lembra-se dessa primeira vez que viu? Me lembro muito bem. Na primeira... O que é que sentiu em relação a ele? O Lula, nessa época, era um rapaz jovem, né? Nós todos éramos jovens, mais jovens, pelo menos. E ele é sempre uma pessoa fascinante, né? Uma pessoa que tem força de personalidade. Depois eu tive mais contato com ele mais tarde, nas greves dos anos 70. No final das greves. Ele me apoiou. Eu fui candidato só para protesto a senador em 78. E o Lula me apoiou. Fizemos muito comício juntos, né? E distribuímos panfletos nas portas de fábrica, não é? E também eu fiz a mesma coisa na época das greves de São Bernardo. Eu estava quase o tempo todo lá. Pra você ter uma ideia, o dia que ele
perdeu os direitos como líder sindical, porque eu não vou entrar em detalhe, uma greve mal sucedida. Nós estávamos jantando juntos num barzinho lá em São Bernardo. Quando saiu pelo rádio a notícia, eu que levei o Lula até o sindicato, onde ele foi lá, que tinha perdido a condição de ser presidente do sindicato. Enfim, e nós temos o Lula e a família, eles passaram férias numa casinha de pescador de praia que eu tinha lá em São Paulo, nos anos 80. Enfim, nós temos uma relação antiga desse ponto de vista. Embora tenham origens absolutamente diferentes. Completamente, não é? completamente. É curioso como se cruzam e depois passa a haver uma evolução. Pela política, tanto cruzamento quanto afastamento. O afastamento foi já naquela época que eu não concordava com as ideias do PT. Por que eu não concordava? Nunca chegou a ser do PT, não. Embora no início tenha estado muito próximo. Muito Discutimos próximo. muito o que fazer, o que não fazer. Mas eu já vinha vindo dos anos 50 de ligações políticas. Meu pai foi deputado, enfim. Meu pai foi apoiado, meu pai era general, mas foi deputado Aliás, pelo vem de uma família de militares e políticos, não é? Muitos, desde o meu bisavô. Meu bisavô tinha um título, mas era título do Império, não era de carreira, ele tinha o título de brigadeiro. Nessa altura ainda era Império, não é? Império, ainda era Dom Pedro. Dom Pedro II. Meu avô já foi general e meu pai também. Então eu venho ao de militares, mas metido na política. Então, esse lado da política que nos aproximou e afastou, como eu disse. Por quê? Porque eu sempre vi pelo Brasil, o que eu conhecia da história do Brasil, não era possível fazer um partido à moda que eles estavam querendo fazer, do meu ponto de vista. Por quê? Porque o modelo que eles tinham era o modelo da velha esquerda. Eu já tinha pertencido à velha esquerda nos anos 50. Eu rompi com o Partido Comunista quando houve a invasão da Hungria, 56. Depois já tinha havido os processos de Moscou, já sabia de tudo isso. Aquela forma de partido burocrático, autoritário, eu não aceitava. O PT não foi isso. Não reproduziu esse modelo. Nunca. O PT foi mais interessante do que isso. Porque o PT tinha 3 núcleos básicos. Tinha o núcleo dos sindicalistas, que não eram políticos, como o Lula. Na época do regime militar, nem sabiam muito de política, nem queriam. Tinha os católicos de base, Frei Beto, comunidade de base, e intelectuais que tinham sido guerrilheiros, pró-Cuba, pró-China, pró não sei o quê. Esses eram os 3 grupos. Esses últimos que eu mencionei, que tinham ideias mais organizadas sobre o partido. Esses é que tinham essa concepção um pouco mais, a meu modo de ver, tradicional, chama Partido dos Trabalhadores. Eu digo, mas meu Deus do céu, vocês estão pensando no proletariado? A sociedade atual não é mais assim, você vai ter assalariados, tem que ser mais amplo do que isso. E eles tinham uma visão muito pouco favorável a alianças. Queriam fazer sozinho, é a velha ideia do partido da classe toma conta do Estado e melhora a sociedade. Esse era o percurso idealizado. Sim. Ao longo da história foram mudou mudando, muito. porque de facto a eleição de Lula só foi possível graças porque seguiram o que eu achava. O que eu achava muitas alianças. Acho que exageraram, eu acho. Porquê? Porque foi abrangente demais, é isso que quer dizer? Não, porque faltou programa. Em vez de substituir o programa por um sonho. E quando chega no governo, você não pode sonhar, você tem que estar com o olho bem aberto. E aí faltou o programa, a diretriz faltou. Eu vou dizer uma coisa que o Lula não gosta. O que salvou que ele não vai ver se agarrou. Não, ele vai ver, não importa que veja. Ele se agarrou como boy de salvação no quê? Na minha política econômica. Que é o que agora ele não vai gostar de ouvir isso e ele acha que não é isso. Ele acha que não é, mas é. Só que, de uma maneira, a meu ver, exagerada. Por quê? Porque ele tinha que provar mais aos mercados que não ia romper. Eu não precisava provar que não ia romper, eu podia fazer uma coisa mais flexível. Mas, bem ou mal, eu não digo isso para criticar, não. Eu digo isso para mostrar a argúcia que teve o próprio Lula, o seu ministro da Fazenda, que é competente, de entender que não tinha muitas alternativas. Não é por aí que eu critico o governo do Lula, é pela falta no social. Não foi feito praticamente nada de significativo quando era possível dar passo adiante. O que é curioso porque era precisamente essa crítica que o Lula lhe fazia a si, não é? Pois é, mas agora... Era a crítica de que estava absolutamente centrado na questão económica, na questão da financeira. Que chamavam de neoliberal, que Exatamente. Eu nunca aceitei, que eu não sou. E que tinha deixado o lado social. Só que quando você vai ver os dados, é o contrário. Nós acabamos com o analfabetismo, a reforma agrária nunca teve um impulso tão grande, agora não faz nem metade do que nós fazíamos na reforma agrária. O salto que nós demos na saúde foi muito grande, né? Então, criamos uma rede de proteção social, da qual o governo atual tomou uma parte
mas modificou, a meu ver, erradamente. Porque qual é a parte? Distribuição direta de recursos à população. Mas nós distribuímos recursos, pequenas bolsas, eram pequenas, e com a contrapartida. Recebe se seu filho for para a escola, recebe se fizer tal coisa, para não ser só uma transferência de assistencialista. Agora, o cunho da política atual... Pode criar uma grande dependência, não é? Pode criar, é o que eu acho que pode acontecer agora. Mas, enfim, eu não quero criticar, estou apenas mostrando por que eu não estive de acordo lá atrás com o PT. Mas não nego as virtudes, nem do Lula, nem do PT. Nem do PT. De qualquer modo, hoje em dia, o que se discute não é tanto a questão da política em termos de quais foram as opções económicas, quais foram as opções na área social, mas, sobretudo, o que é discutido é a questão da corrupção. As acusações de corrupção que mancharam completamente e que ofuscaram tudo o que pudesse ter sido feito de bom ou de mau. Isso me surpreendeu muito, muito, realmente muito. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei que o grau a que isso chegou, porque corrupção é possível que exista em toda parte. Existe, né? Que ali você não consegue controlar. E os sistemas políticos têm problemas de financiamento da democracia. Isso é no mundo todo, e é verdade. Mas não é isso que está acontecendo, no que apareceu no Brasil. Apareceu uma coisa mais complexa. Que aparece uma rede de busca de recursos das formas não claras, obscuras, mesmo ilegais, com o propósito de obter apoios políticos. É diferente. Não quero nem julgar se é pior ou melhor. Corrupção é sempre ruim. Mas nunca tinha havido isso, uma busca de propósito de objetivos políticos através desse tipo de meios. Isso é novo no Brasil. Isso se deve a essa situação. É isso que se chama o mensalão. Portanto, é o pagamento de uma mensalidade aos deputados para fazerem passar leis. E também para a eleição futura, para essas coisas todas, ou para a passada, enfim. É muito feio, vamos ser francos, muito feio. E não se pode dizer, como às vezes eu ouço, a questão é o sistema político que não é bom. Ele não é bom, é verdade, mas não é isso que leva à corrupção. Pode não ser bom e não ter corrupção. A corrupção é um desvio de conduta mesmo, que tem que ser penalizada. Se torna mais grave quando esse desvio tem até uma desculpa política. Né? Porque aí a pessoa pratica corrupção e não se sente culpada, porque está pela causa. É uma expropriação. Né? Mas eu acho isso complicado. No entanto, mesmo nos seus 2 mandatos, foi acusado também, houve acusações de situação compra de voto para reeleição. A acusação que houve foi o PT e outros. Era de que tinha havido a mesma coisa, compra de votos para obtenção de uma mudança constitucional para permitir a reeleição. Bom, o que aconteceu foi muito específico. Efetivamente, houve acusação contra 3 ou 4 parlamentares que teriam mudado de posição para votar a favor da tese da reeleição. Porque, deixe-me só explicar, porque anteriormente a Constituição não previa que houvesse segundo mandato, só poderia ser eleito por um mandato de 4 anos. Exatamente. E foi feita essa alteração, permitiu 2 mandatos. Em 97 foi aprovada em janeiro essa modificação. Naquela época, todo mundo era a favor dessa modificação. Todas as pesquisas de opinião pública, todos os editoriais dos jornais. Eu ganhei com mais de 50% dos votos na reeleição. Só 2 grupos políticos não queriam reeleição. Quem era? O PT e o Maluf. Por quê? Porque o Lula e o Maluf queriam ser candidatos e tinham medo de mim. Essa tese, discutir em termos de tese, mas na verdade era uma questão política. Você pode dizer a mesma coisa, que nós queríamos porque eu poderia ganhar. Mas eu votei a favor da reeleição na Constituinte. Bem, então houve a acusação de que 3 ou 4 parlamentares haviam tido voto comprado. Mas qual foi a acusação? Não foi de que eu tivesse comprado o governo federal. É que os governadores também seriam reeleitos. E que isso foi uma coisa lá no estado do Acre, lá no norte. E parece que houve uma recompra. Eles tinham uma posição, mudaram de posição, depois voltaram. Uma coisa muito complexa assim. Acusaram de passagem um ministro meu, que foi ao Congresso, explicou-se e mostrou que não tinha nada a ver, nem conhecia os personagens. Os personagens renunciaram aos mandatos. Né? Por isso que Então agora isso foi usado como para carimbar. Sim, eu estou a levantar este problema porque, de facto, foi levantado bom que levante. Começaram a aparecer mesmo na internet as acusações todas, a listagem de várias acusações, não só essa, mas outra relacionada com a Telebrás. Bom, essa nunca se precisou.
Essa se fala, mas não houve um processo, não há uma coisa concreta. Parece que houve, você não. Mas isso é inevitável em qualquer governo. Eu tenho certeza que não houve, pelo menos que não atingiu nenhum ministro, nada, não teve nada. Agora, isso é luta política. Né? Acusar de comprovar de reeleição. Eu digo, pode ter havido, mas não fui eu. Foi no governador. Não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Aí é outra coisa. A direção de um partido teve que renunciar porque assumiu que estava envolvida no processo. Quando diz a direção de um partido, há uma figura principal, digamos, na direção do partido e que era da Casa Civil do presidente Lula, José Dirceu. Eu, naquilo que estive a ler, vi que mesmo antes de aparecer este caso do Mensalão, já durante a campanha eleitoral, creio, aliás, que já não nessa, mas na anterior, já tinha havido acusações em relação ao José Dirceu. Mas acusações de que tipo? Também de corrupção. Eu conheço o José Dirceu e eu não gostaria digamos, de confirmar isso, porque é difícil dizer, fulano fez tal. O que eles faziam a respeito do meu governo, eu não faço. Quer dizer, eu acho que a gente, para dizer fez tal coisa, precisa ter algum... Eu não tenho esses nexos para dizer que o José Dirceu fez o tal ou qual ato de corrupção. Eu não posso dizer isso, porque eu não tenho base. Posso dizer outra coisa, ele é responsável político por esta política de alianças muito amplas, sem propósito muito claro, e que levaram a essa situação. Mas aí eu acho que o próprio presidente da República também é responsável, politicamente. Agora, entre você ser responsável político e você ter uma imputação pessoal, a diferença é grande. Porque na pessoal você vai para a cadeia, na política você é criticado. Então eu criticaria o Zé Dirceu em função do estilo de política dele. Mas eu não posso dizer, porque eu não tenho ainda nenhum dado que diga, né, ele fez tal coisa. De fato foi ele quem. Tudo leva a crer que ele era o chefe do partido, né, e que o partido fez. Então, politicamente, ele vai pagar um preço histórico elevado. Mas acha que vão mesmo pagar um preço histórico elevado? Isto é, um preço histórico, enfim, hoje em dia já temos todos consciência de que, pelo menos as pessoas ficaram marcadas, não é? Mas vai haver uma sequência, isto é, na justiça inclusivamente? Eu acho que na questão, eu não posso dizer de cada um o que vai pagar. Por exemplo, alguns mandatos o Congresso vai caçar, porque houve quebra de decoro. Eu não tenho mas 18 ou 19, não é? É o que está previsto, assim, já nesta primeira... Já é bastante. É muito, não é? Porque não são quaisquer. São pessoas que tinham papel relevante nos seus partidos, né? Isso acho que vai acontecer. Já muitos ministros caíram, já muitos altos funcionários caíram, toda a direção do PT caiu. Quer dizer, já teve consequências. No Brasil, há sempre a sensação, usando o nosso jargão político lá, vai dar em pizza. Quer dizer, não, vai se comer uma pizza, não vai acontecer nada. Não é certo, está acontecendo. Já está acontecendo. As coisas já não ficam como eram antes. Já não ficam como eram antes, não. Já não ficam. Há uma grande desilusão. Eu acho que esse é o problema mais sério do ponto de vista de todos nós, é que a população diz, meu Deus do céu, todos, até esses que pregavam tanta moralidade estão fazendo o que estão fazendo, imagine o resto. Isso que me irrita, porque houve uma tentativa do próprio presidente Lula dizer, não, isso todo mundo fez igual. Eu protestei na hora. Não. Aliás, no encontro que decide a recandidatura do Lula, digo recandidatura porque ele candidatou-se 4 vezes, não é? E a grande discussão foi o combate à corrupção, o que era antes dele ser presidente. Chamando de corrupção, isso que eu acabei de dizer, compra de votos. Teve um secretário meu, chamado Eduardo Jorge, que foi a família toda penalizada. Depois foram verificar, não aconteceu nada. O Zé Dirceu pediu desculpas públicas a respeito disso agora. Quer dizer, o PT subiu acusando os outros, sem base, na maior parte das vezes, sem base. No que diz a respeito ao meu governo, seguramente sem base. Nas privatizações houve roubalheira. Qual? Aonde? É transformar uma briga política, quer dizer, sou contra a privatização. Tudo bem, pode ser, por razões tais ou quais. Sou a favor. Transformar a briga política em acusação pessoal. Quando se faz a privatização, se diz, é porque levou algum. Isso é má fé, porque ao invés de fazer a briga política, muda de plano e vai para o plano da blasfêmia, da infâmia. Né? Então o PT foi mestre nisso. Agora não precisa nem infâmia nenhuma, agora é só mostrar o que aconteceu. Há uma questão que se pode colocar agora, eu acho que já estamos todos deprimidos com esta situação, todos os dias ouvimos notícias, cada vez pior, agora é o próprio Presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti, que
também é acusado, não de um mensalão, mas de um mensalinho, porque é Pequeno. É um valor pequeno. Embora, em princípio, seja, se se provar que é verdade, é tão grave como Claro. quer dizer, não é o valor que altera. A questão neste momento é como é que se pode sair de uma situação destas? Uma vez que o Brasil é um país que parece que renasce, que é capaz, tem potencialidades, tem capacidade de reagir e continua com uma economia fortíssima, não é? A economia está muito forte, é um país pujante, e a sociedade também, não é só a economia. Está calma, não é? As instituições são fortes. Agora, o que está faltando? Acreditar. Né? Não basta ter instituições funcionando mecanicamente. Vai ter eleição, você tem que acreditar que ao votar você vai fazer alguma coisa positiva. Eu acho que talvez a gente possa tirar alguma experiência positiva de tudo isso. Primeiro, algumas mudanças no sistema eleitoral, partidário, acho que vão ocorrer. Mudanças em que sentido? Mudança no seguinte sentido. Nosso voto no Brasil é um voto muito, chamamos assim, proporcional uninominal. O que quer dizer isso? Você vai eleger um deputado por São Paulo. São Paulo tem 70 deputados e tem 25 milhões de eleitores, tem 40 milhões de habitantes, o estado de São Paulo. Muito bem. 70 deputados. Cada partido apresenta 2 vezes e meia, 175 candidatos. 10 partidos são 1.750 candidatos, que pescam literalmente o voto em 25 milhões de pessoas. Ninguém sabe em quem votou e quem recebeu o voto não sabe de onde veio. Chega no Congresso é livre. E a população também... Não é responsabilizada. Exatamente. Precisa buscar uma fórmula de aproximar o eleitor do eleito. Não é? Há 1000 maneiras. Há muitas coisas. Precisa ter mais fidelidade partidária, reduzir o número de partidos, não mecanicamente, mas enfim, há mecanismos de, digamos, engenharia institucional que podem ser feitos. Isso vai acontecer. Mas o mais importante não é isso. Você tem que voltar a acreditar que alguma coisa vai melhorar. O que foi ruim no Brasil, e sempre, não é da agora, é que a sociedade brasileira é muito desigual. Aliás, eu vi que Portugal é o mais desigual da Europa, viu, hoje? É. Mas isso é ruim, e o Brasil é muito desigual. Então, a pobreza e já a riqueza, isso dá uma aflição. As pessoas querem melhorar isso, e os jornais todos os dias dizem a saúde melhorou, caiu a taxa de mortalidade infantil, depois foi mais, em tal município ainda ela é muito elevada, porque é muito elevada. Então, há sempre essa sensação de mal-estar, não é? Bom, isso faz com que, de repente, as pessoas imaginem uma solução mágica. Isso milagreiro. É um problema, não é? Isso é sempre o grande problema destas situações de crise, isso. não é? Então, você vê, na época do Jânio Quadros foi assim, agora com o Lula foi assim. E não há milagre. Quer dizer, o que precisa é que a população amadureça também e os líderes também não mintam. Não digam, eu vou mudar tudo que está aí, eu vou romper com tudo, está tudo errado, e depois faz a mesma coisa. É melhor ser honesto e dizer, olha aqui, eu vou melhorar, mas não vai resolver tudo. Leva tempo, vocês têm que estar juntos e estar mostrando que está melhorando. Nós temos, eu acredito, o que eu chamo de uma pedagogia democrática, que não é mito, que não é... Tem um sonho, não adianta, vai sonhar em casa você sozinho, não engane o povo que seu sonho vira pesadelo. É melhor ser mais honesto e dizer, olha, o caminho é este, ele é duro, mas a gente consegue resultados. E isso tem que voltar a ser algo forte na política brasileira. No entanto, o Lula era uma esperança, tão grande... Mas era um sonho. Mas era sonho. Eu vou romper com tudo, vou mudar tudo, vou fazer uma outra geografia no mundo, tudo que está feito está errado. Esse presidente fez isso errado, comprou voto. Mentira. Quer dizer, mentiu ao povo, vou mudar toda a política econômica, está tudo errado. Fez na mesma direção e até mais dura. Isso é que não dá certo. É melhor dizer, não é... Vamos fazer o que é possível fazer, e o possível não é conformar-se com o que aí está. É mostrar que o que aí está ruim, mas você tem que trabalhar e muito para poder, pouco a pouco, ir melhorando. O mundo atual produz mudanças incrementais. São pequenos diferenciais que, no final, melhoram as coisas. Quando você diz, eu vou romper com tudo, é o sonho da revolução. Né? Esse mundo de hoje não abre espaço para revoluções. Não acho que seja bom, não. Até seria muito melhor que fosse possível a mudança. Mas nós passamos por muitas experiências dramáticas. Veja a China. Né? Dramáticas para dizer, vamos mudar tudo. E depois mudou o quê? A China mudou. A China mudou Mas bastante. mudou usando os métodos quais? Os do Mao Tse Tung ou esse capitalismo autoritário atual? Eu não gosto do capitalismo autoritário. Né? Aliás, eu preferia que não fosse capitalista. O problema é como é que você faz um que não seja e que não seja mentiroso. Se você não sabe, não fale. Então, pelo menos você diga, não é autoritário, eu vou aumentar a distribuição de renda, eu vou dar mais educação, eu vou dar mais saúde,
diminuir a corrupção, melhorar o funcionamento do aparelho de Estado, dar acesso à terra a quem precisa, mas não pode ser tudo de uma vez, não pode desorganizar a produção agrícola. Quer dizer, uma política da verdade. Eu acho que diante de tanta mentira, mentira às vezes não com a intenção de mentir, mas que resultou em ser uma desilusão, nós temos que voltar à política da verdade. Talvez uma proposta de uma política da verdade dê certo. Não houve a questão da violência zero nos Estados Unidos. Né? O Fome Zero, não, porque o Fome Zero não foi verdadeiro. Não, essa não. Mas algo que seja verdadeiro, voltar A violência zero está a referir-se, de facto, à campanha que houve contra a violência e que resolveu, pelo menos... Não é que resolveu, minorou. Diminuiu muito a violência. Nós, no Brasil, temos alguns problemas que nós temos que nos unir. Não adianta partido tal qual ou solução mágica. A violência é uma, e ligada a isso está a droga. A pobreza é outra, e ligada à pobreza está a concentração de renda. Vamos pegar 2, 3 grandes temas e dizer, olha, eu não sei como eu vou resolver, mas eu vou pelo caminho da verdade. Eu tenho uma experiência positiva nesse sentido. Eu fui ministro da Fazenda no caos. Caos. Aliás, eu tenho aqui, eu creio que basicamente é o seu programa, não é? É o seu programa do primeiro mandato. Agora, isso aqui é importante, porque eu não fiz nada diferente disso. E o que eu queria saber é, passados os... Primeiro foi ministro da Fazenda ainda, ainda com Itamar Franco. Com Itamar Franco. Que substituiu o Collor de Mello quando foi o impeachment. E depois foi presidente a seguir durante 8 anos. Disse que aí está, e estamos a falar de um país que é presidencialista, portanto não é a mesma situação que em Portugal, temos um país parlamentarista e, portanto, não é o mesmo regime. Mas do que aqui tinha pensado antes de ser presidente, cumpriu quanto? Eu não fiz tudo. Eu digo, em certas, por exemplo, na estabilidade, 100%. De reforma agrária, 70%. Vai variando, você não consegue fazer, mas eu não fiz nada diferente. Eu não disse que ia fazer uma coisa e fiz outra. Eu tentei fazer, não consegui tudo. Por exemplo, irrigação. Eu queria fazer muito mais. Depois eu vi que não era possível. Não deu. Educação fizemos. Né? Quer dizer, fizemos. E eu acho até bom recordar, nem eu me recordava disso. Cada campanha, eu escrevi um livro. E eu nunca saí do que eu propus. Eu posso não conseguir fazer. Né? Agora, quando eu fiz o Plano Real, lá atrás, era muito difícil, ninguém acreditava que fosse possível segurar a inflação. Eu não sou economista. O que eu fiz? Eu fui nomeado de repente, eu era ministro do exterior, o presidente Itamar precisou de mim e nem me informou, me nomeou. Me informou vagamente. Bem, não chegou a aceitar, não foi? Não cheguei a aceitar. Foi um facto consumado. Fato consumado. E todo mundo dizia, está queimado, está liquidado. Todo mundo achava que eu estava liquidado, porque a inflação era de 20%, 30% ao mês. Bem, o que eu fiz? Eu juntei alguns economistas jovens, imaginosos. Eu sei algo de economia, não sou economista, mas posso acompanhar a discussão. E o que eu fiz foi traduzir para o país, quase todo dia, o que nós estávamos fazendo. E anunciar de antemão qual era o caminho que nós íamos percorrer. Isso os economistas não gostavam, porque vai dar especulação, não vai acontecer, não pode. Tem que ser... Tinha visão tecnocrática, eu não tenho visão tecnocrática. O país tinha que entender por que era preciso acabar com a inflação e como seria possível, apesar de difícil. Bom, e fizemos. Quer dizer, agora é a mesma coisa. Esses temas que eu estou mencionando... Mas controlaram a inflação, depois não conseguiram outros aspectos também da política, do Plano Real. Não o Plano Real era um plano de estabilização, não era outra coisa. Não conseguimos mais tarde as taxas de crescimento que gostaríamos, mas mesmo assim cresceu o Brasil e continua crescendo. Os alicerces foram fincados na direção que nós imaginávamos. Temos ainda problemas. Por exemplo, temos um problema complicado. Taxa de juros que é muito elevada, continua. Altíssima, 19,5% ao ano. A taxa básica de juros. E a inflação de 5,6%. Taxa real altíssima. É um problema. Por quê? Quando você baixa a taxa de juros, a inflação sobe. Isso tem que ser resolvido. Eu não sei resolver, mas tem que chamar algumas pessoas e tem que discutir com o país por que é isso. E tentar um caminho para resolver isso. Isso é que eu acho, pedagogia democrática, né? Pensa que ainda agora falou dessa questão dos economistas que são de facto especialistas. Lula da Silva também tem especialistas, também a equipa dele também tem, e tem o ministro da Fazenda. Pois, ele disse que não, mas afinal... É mesmo, as mesmas pessoas, quase. As mesmas pessoas, os mesmos conselheiros. O que não é errado, tem muita gente técnica dos ministérios e tal. Pensa que eles devem manter-se até ao fim do mandato ou que deve haver um impeachment? Não. Impeachment é muito sério. Olha aqui, quando o presidente Collor
que aliás as acusações eram menos graves do que as atuais, em termos de corrupção. Mas eu fui dos últimos a assinar, eu era líder do meu partido. PSDB. PSDB. Eu fui um dos últimos de assinar, juntamente com o líder do MDB, que era o Ulisses Guimarães, um pedido para abertura de processo de impeachment. E por quê? Porque impeachment é muito sério, é um processo muito violento. Naquela época nós tínhamos medo, estava muito próximo ainda da ditadura, não é? Agora não há esse risco. Mas é um processo muito violento, porque o povo votou numa pessoa, preciso que essa pessoa assim, claramente esteja envolvida e mais, que a opinião pública acha que essa pessoa não tem mais condições de governar. Eu não acho que não é o caso atual do Brasil. Por que nós vamos provocar tal situação? Acha que Lula não está pessoalmente envolvido? Eu não posso dizer, até agora não apareceu nada que ele tivesse pessoalmente envolvido, não apareceu nada. Você pode dizer... Mas é o último a saber? É estranho. Bom, se não souber, não pode, como é possível ser presidente? Alguma coisa sabe, tanto que aceitou demissões das pessoas, mas entre saber e ser responsável, a diferença é grande. Né? Ainda mais para um presidente. Eu sou cauteloso nessa matéria. No caso de impeachment, quem fica no poder é o vice-presidente, foi o que aconteceu com Collor de Mello. É o vice-presidente. No caso seria José Alencar. José Alencar. E a terceira figura do Estado é o acusado do mensalinho, Severino Cavalcante. Isso. De qualquer modo, não seria uma situação mas de grande a terceira estabilidade. figura do Estado só entraria por 30 dias. Porque tinha que convocar eleições imediatamente. E indiretas. pensa que não é necessário que haja eleições imediatamente? Não, eu penso que não há necessidade de... Nós não estamos cogitando de impeachment. Eu não estou, meu partido não está. Pode acontecer, com qualquer um. Nesse caso, a lei tem que ser cumprida. Não é? O país é forte o suficiente para isso. Acho que nós não devemos temer a lei. O que nós devemos temer é impunidade. Se não houver agora punições, isso é que dá a sensação de pizza, de descrença. Pizza no sentido que, pronto, figurativo. está Então não tudo deu nada, resolvido, vamos jantar juntos. É isso. Isso é que desmoraliza a vida política brasileira. É a sensação de que não acontece nada. Né? Passa o tempo, saem das manchetes dos jornais e continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Isso é que não pode Também continuar. usam essa expressão, como antes no quartel de Abrantes? É a expressão talvez da minha avó, né? É portuguesa. Mas a verdade é essa aqui. E também há o perigo das pessoas pensarem, é uma expressão, aliás, do tempo da Primeira República em Portugal, do Benito Camacho, que era os políticos a política é uma porca, não é? Os políticos são todos iguais e que a política vai desaguar inevitavelmente nessa situação de corrupção, de essa sensação etc. Tem que acabar. Eu vou lhe dizer, no caso do Brasil, as instituições, inclusive para controlar a corrupção, aumentaram muito. Vem vindo, veio de antes, passou no meu governo, continuou no Lula. Já se tem, agora tudo se sabe, porque tem tudo meios eletrônicos. Não é que seja mais fácil, vai ser mais difícil no futuro a corrupção, porque a mídia é muito ativa, nós devemos muito à mídia. Nenhum presidente gosta muito da imprensa, porque a imprensa está aí para criticar os presidentes, né? Como é natural. Criticar tudo. Né? E é bastante enérgica e deve ser. A comunicação social no Brasil. É muito forte, é muito forte. Mas isso é muito bom, isso é muito bom. É claro que você fica incomodado que muitas vezes a comunicação nem sempre é justa, às vezes resvala para lados que não são os melhores, mas na média, a mídia brasileira, a imprensa brasileira, a televisão, tudo, rádio, são muito ativos. Então a opinião está muito, muito mobilizada. Então eu acho que só isso impede que haja retrocessos. Né? Eu sou otimista nesse sentido, mas acho que tem que haver punibilidade e é preciso que os novos candidatos e novos líderes do Brasil caminhem pela trilha da verdade, digam as coisas como são e não mintam, não prometam o que não podem fazer, não enganem o povo. Né? Eu me lembro na campanha do Lula, era um sonho. Lulinha, paz e amor. Vamos sonhar juntos. Isso foi a última campanha que ele fez e que conseguiu ganhar, não é? Não ter medo Não tinha sido assim nas anteriores. Não. Era muito aguerrido até, muito atrevido, mais, não é? Na segunda, em 98 já não foi tanto. Mas, de qualquer maneira, não tenho medo de ser feliz. Ninguém tem medo de ser feliz. Não, isso não é verdade. O problema é como é que você vai ser feliz. Né? Mas aí não se coloca também o problema do marketing político. Isto é, foi criada uma figura que não era o Lula, até que tinha ponto, hein? adocicava um pouco a imagem do Lula e que era essa Lulinha, paz e amor, aproveitando o facto de ele ter sido, e sempre genuinamente, um lutador, um líder sindical. Mas até certo ponto, porque o Lula como pessoa tem algo de paz e amor.
O Lula é uma pessoa agradável, ele é uma pessoa afetiva, ele é emotivo. Ele me perguntou sobre esse slogan, logo que ele foi eleito, que ele foi depois da transição, ele ficou meu hóspede por 3 meses, morando numa das residências do presidente. Ele jantou um dia lá com outros presidentes da América do Sul, e ele me disse: o que você achou disso? Eu acho que até não é tão ruim, porque você é isso. Ele é isso. Ele é verdadeiramente eu acho. Ele tem um lado do Lula que é uma pessoa amorosa, né? Ele quer o bem do povo. Quando ele fala, ele chora, aquilo não é fingido. Não. O problema é outro, que o presidente da República é mais que isso. Precisa ser mais do que isso. Você tem que ter liderança, objetivos, saber como é que a coisa se desencadeia. É mais complexo do que isso. Mas não é qualquer marketing não pega. Se pegou porque ele tinha algo disso. Havia uma raiz. Havia uma certa base. Sim. Agora, o problema é que o marketing exagera e aí engana, porque não mostra os outros lados. Passou a convicção no Brasil de que você quase era bom não ter formação universitária. Quase bom. A mim, quantas vezes me criticam? Sem me criticar porque eu falo algumas línguas. Não é? Isso é perigoso, ainda por cima, em termos de desenvolvimento de um país. É claro que é perigoso. Quer dizer, passou a ser ruim. Alguém, meu Deus, mas sabe línguas. Que isso, é ruim? Não é? Esse lado negativo veio junto. Agora, isso também agora nós podemos melhorar, porque a legislação vai estar mudando, talvez mude, no sentido de impedir a produção daqueles programas caríssimos que enganam muito. Dar mais ênfase ao debate. Nas campanhas eleitorais. Dar mais ênfase à discussão cara a cara com a população, os 2 candidatos, ou 3 ou 10, quem seja, né? Eu acho isso melhor, porque senão você produz uma imagem, um brinquedinho. Que é uma produção muito cara e, portanto, o dinheiro tem que vir de algum lado. Esse é o ponto. É cara e enganosa muitas vezes. Né? O equilíbrio não é fácil, porque os meios de comunicação moderna requerem mais do que a palavra, a imagem. Né? Se você reduzir tudo a palavra, você também não pode. Tem que ter um pouco de jogo de imagem. Qual é o limite disso? Isso é um problema da democracia, discutir. Uhum. Mas coloca-se também o problema do dinheiro. Qual é a fonte desse dinheiro que permite financiar campanhas tão caras? A fonte no Brasil é relativamente simples. Por quê? Porque as empresas podem dar dinheiro, tem que registrar. Por que não registra? Porque muitas vezes, são 2 motivos principais. Que algumas empresas têm caixa 2 e preferem... Caixa 2 nós chamamos saco azul. Como é que chama? Saco azul. Saco azul. Depois tem saco azul e usa o saco azul. No outro caso, é porque alguns partidos não queriam mostrar que recebiam de empresas, né? Por causa da sua visão. Por razões ideológicas. Então, essas são as razões que levam a essa mistificação, porque a lei permite. Né? Eu, quando fui candidato em 98, eu apresentei minha relação de quem pagou. Eu devo ter gasto 40 e poucos milhões de reais, que na época eram dólares. A declaração do Lula foi de 3. É possível? Uma disparidade dessas? Né? Não é possível. Mas não está aí também a raiz do problema da própria eleição do Lula? Isto é, não há logo na fase de campanha e de... Agora, nessa última campanha, ele teve fortes apoios explícitos. Já não havia mais necessidade disso. Eu não sei lhe dizer por que foi feito, no caso específico. No caso geral, é isso. O mecanismo não é ruim de legalização. Quanto mais claro for, melhor. Não é? A ideia é, vamos ter tudo financiamento público. Nós já temos financiamento público no Brasil. Televisão, por exemplo, o governo paga pelo tempo da televisão. Não resolve, porque você não tem como controlar. Além do público, vem o privado. É melhor você ter certas regras que limitem a produção, outras regras que... Por exemplo, outro dia eu vi uma sugestão de um ministro do Supremo Tribunal Federal que preside o Tribunal Eleitoral, dizendo o seguinte: por que o governo não dá às empresas um incentivo para que elas contribuam? Quer dizer, uma redução fiscal. Por quê? Porque aí a empresa vai se sentir na obrigação de dar na caixa 1, porque ela vai ter vantagem nisso. Escusa de ter a caixa, o saco azul. Porque não é tanto o político que quer o saco azul. O político está no mesmo, se ele puder receber claramente, qual é o problema? Ele não tem nenhum problema nisso. Não é? A fonte da distorção do saco azul não está na política, está na empresa. Não é? Às vezes pode ter daquele outro sentido, quer dizer, alguns partidos não querem mostrar que eles recebem dinheiro de empresa. Mas isso cada vez cai mais no Brasil. Eu comecei a entrevista com a questão daquela transição absolutamente
Eu não quero estar a pôr adjetivos porque não é o papel do jornalista, Não. mas houve umas características especiais. Pode falar um pouco sobre essa transição? Posso. Primeiro nós começamos a preparar a transição um ano antes da posse. Por quê? Porque eu sou institucional, eu acho que ele tem que fortalecer as instituições. E aqui no Brasil havia sempre a experiência de que quando passa o mandato para o outro, não informa nada, sai falando mal do futuro presidente, não dá condições dele continuar pedalando. Então isso está errado. Então nós preparamos um dossiê para cada ministério, com as decisões que teriam que ser tomadas nos 100 dias subsequentes. Qualquer que fosse, tem que tomar tal medida. E criei uma possibilidade de que o presidente eleito indicasse 71 funcionários, sem ser presidente. Um para ser o chefe, mais 70. Por quê? Porque na qualidade já de funcionários, eles podiam receber segredos de Estado. Eles tinham responsabilidade. E começaram a trabalhar no meu governo antes de passar para o outro governo. Então, nós criamos essas condições para mostrar que, olha, o país é mais importante que a briga política. Eu posso ser a favor ou contra, isso não tem tanta importância quanto o fato de que é preciso que as pessoas aprendam o que tem que fazer, governem, etc, etc. E o Lula topou isso. Ele tinha que topar, estava na lei. Mas a relação foi muito boa. E na transição, por exemplo, na Fazenda, o Palocci era o chefe... Palocci, que é o ministro da Fazenda, que era ministro das Finanças em Portugal. Era o coordenador-geral. Ele teve um entrosamento muito grande com o ministro Pedro Malan e passou a conhecer as pessoas e os problemas, porque eles não sabem quais são os problemas. É muito fácil você jogar pedra estando na oposição. Agora, diante da realidade, olha, aqui é assim. Mas tem noção de que isso não é costume acontecer, não é, de facto. Não é habitualmente não se faz isso. Foi a primeira vez. E não só isso, também simbolicamente. E como ele disse, eu convidei o Lula para viver na Granja do Torto. Mas isso presume que sabe quem é que vai ganhar as eleições. Não, qualquer que fosse. Qualquer que fosse o candidato faria a mesma coisa. Podia ser o meu. Qualquer que fosse o candidato. Não foi para o Lula. Foi para qualquer candidato. Eu preparei, tem lei, dizendo o que tinha que fazer. O que muda é a relação pessoal. Talvez, por exemplo, tem um ou dois candidatos aqueles que competiam, eu não tenho relações pessoais. Alguns eu não gosto. Com o Lula eu tinha relações, nós disputamos a vida inteira, mas nós mantivemos relação pessoal e dele eu gosto como pessoa. Então não tinha dificuldade. Ele foi jantar com a Marisa, a mulher dele, mais de uma vez, lá no Palácio da Alvorada, com a Ruth. E muitas vezes eu me reuni com eles, né, com os futuros ministros dele. Eu acho que isso foi uma coisa civilizada e que ajudou a que eles não tomassem decisões equivocadas no ponto de partida. Depois parece que eles gostaram de alguns dos caminhos e até aprofundaram. Aliás, num dos livros que eu li, que é um livro do jornalista Paulo Marcum, chamado O Sábio Príncipe. Qual é a máquina que pode mostrar? Isso é interessante porque tem o percurso paralelo dos dois, seguinte, não é? Aqui estamos eu e o Lula. O Sábio e o Príncipe, e não se chega a conclusão nenhuma sobre quem é o Sábio e quem é o Príncipe. É a lenda, para dizer a verdade. O Sábio vira Príncipe. Mas o fato é que o Lula, dizem que eu não falei com ele, o Marcum que me disse, que é o autor do livro, que o Lula, está vendo? Desde aquele tempo quem carregava o peso era eu. Porque leva aí, leva o... Dizer que isso aqui é na minha campanha de deputado. Eu digo, eu não sei, pode ser que fosse alguma greve que eu estivesse apoiando. De qualquer modo, logo no início deste livro, precisamente Paulo Marcum conta que quando acabou a cerimónia de transferência de posse, que aliás teve aquele gago dos seus óculos caíram e foi o Lula que foi buscar, etc. Que o Lula lhe disse, você sabe deixar aqui um amigo. É verdade. Isso é o seguinte, né? Aquilo foi muito emocionante. Quando eu passei a faixa para o Lula, eu estava muito emocionado. Diante daquela massa, muita bandeira vermelha, e todos os chefes de Estado estrangeiros. Eu estava emocionado porque, é fantástico. O Brasil realmente é uma democracia. Um líder de um partido agressivo contra mim, mas de um partido que eu respeito a trajetória, um homem que eu também respeito, que era de origem humilde, foi operário e tal, eu venho de outra origem, né? E nós nessa comunhão, digamos assim, nacional aqui, bonita e tal, eu fiquei muito emocionado. Depois ele apresentou os ministros dele a mim e os meus que iam embora se despediram dele, e pelo protocolo ele tem que me levar até um elevador. Aí nós nos abraçamos, o Lula estava chorando, e me disse, você deixa aqui um amigo. É verdade, quer dizer, quando ele fez isso, ele não estava... É verdade, ele sentia isso, como eu quando fiquei emocionado ao passar a faixa para ele, também sentia isso.
E agora mesmo eu fui com o Lula a Roma para o enterro do Papa. Foi a primeira vez que ele me telefonou. Desde que tomou posse? Nunca me convidou para tomar café, nada disso. Não é do estilo do Lula, é mais do meu. Bom, enfim, mas na verdade... Mas na verdade era um amigo. Ele sentia... O Lula, humanamente, é uma pessoa assim, ele tem esse impulso. Agora, quando ele disse que ele não me telefonou, não é por criticá-lo nesse sentido, para mostrar, olha, que erro político, hein? Fosse eu o presidente, eu estava o tempo todo dizendo, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ele não, ele fica no caminho mais orgulhoso. Diziam sempre lá no Brasil que eu era muito vaidoso e tal. A expressão era arrogante. Arrogante. Mas eu não sei se eu sou tão assim. Presidente Fernando Henrique Cardoso, obrigada por nos ter falado com tanta clareza sobre estes problemas tão complicados. Obrigado.